Olá pessoal, Marcelo Braga aqui. Hoje o nosso assunto é gerência de patches, ou de correções ou atualizações. Dentro da área que nós chamamos de gerência de vulnerabilidades, o que acontece? A gente vai encontrar sistemas, aplicações que precisam ser remediados, que precisam ser corrigidos. Assim, essas vulnerabilidades encontradas, que sejam em componentes de infraestrutura, ou sistemas operacionais, ou ainda aplicações, ou no sistema gerenciador de banco de dados, ainda talvez configurações em servidores de aplicações, servidores web ou balanceadores de cargas, enfim. Há vulnerabilidades encontradas, elas precisam ser corrigidas, remediadas. Existem algumas maneiras de remediar, uma delas e a mais famosa são os patches, que são essas atualizações que são lançadas aí pelos fabricantes. Assim sendo, o que acontece? A gestão de patches é uma parte crítica da segurança cibernética. É com ela que a gente vai manter nossos sistemas, infraestrutura, aplicações, a rede de forma mais segura contra ataques e contra explorações dessas vulnerabilidades. A primeira coisa que eu queria abordar sobre essa questão da gestão de patches é a avaliação de riscos. Então não tem como a gente trabalhar só com a parte de patches ou nem mesmo com a parte de gerência de vulnerabilidades se a gente não trabalhar com a priorização dessas vulnerabilidades. Então daí essa análise de riscos. Existe até uma framework, um guia que é do NIST, estou colocando aqui embaixo o link para você poder acessar, e essa framework, que é a Risk Management Framework, esse guia de gerência de risco é onde tudo começa na parte de gestão de vulnerabilidades e também vai refletir na parte da gerência de patches. A outra coisa muito importante é a definição de uma política, de um processo, procedimentos sobre como esses patches vão ser atualizados, como isso vai ser aplicado dentro da tua organização. A primeira coisa, quando a gente fala dessa política, desse processo, ou a gente pode combinar num documento só, mas às vezes a gente trabalha política, trabalha processo, trabalha procedimento, mas aqui eu vou botar tudo em um pacote só para ficar mais fácil o entendimento. Primeira coisa, o objetivo. A gente precisa definir o objetivo, definir claramente qual é o propósito da aplicação de patches, como se fazer uma gestão eficaz dessas atualizações e qual o impacto que isso vai ter dentro da organização na proteção dos seus ativos. A segunda coisa importante para ter dentro dessa política é o escopo. Qual é o escopo? Quais são os sistemas que vão estar incluídos, dispositivos, as aplicações que vão fazer parte do escopo para essa política de patches. Depois a gente define as responsabilidades e os papéis. Quem tem responsabilidade? Qual o papel da parte de TI? Qual o papel dos donos das aplicações ou dos sistemas? Qual o papel da equipe de segurança da informação? Então, qual o papel da gestão? Então, definimos, então, como parte dessa política, a parte de responsabilidades e papéis. Depois, em si, a gente vai falar quais são os procedimentos da avaliação de risco, que vai anteceder a essa prática, a aplicação de todos os patches de segurança. Então vai falar sobre a priorização, vai falar sobre criticalidade, severidade desses riscos, severidade do que é encontrado. Enfim, vai falar se é baixo, médio, alto, crítico, todos os níveis aí. Vai falar das CVEs, enfim. A gente não vai entrar a fundo nesse ponto aqui, a gente está só falando uma conversa bem rápida sobre essa questão de gerência de patches. Uma outra coisa sobre os procedimentos de testes prévios que precisam acontecer. O que acontece? A gente não pode simplesmente, a fabricante lançou um patch, a gente vai lá e distribui, aplica no ambiente de produção. É necessário uma due diligence aí. A gente precisa olhar para isso e testar em ambientes de baixo nível. A gente começa num ambiente de teste, de desenvolvimento, a gente move esse teste para um ambiente de qualidade e depois a gente vai para um ambiente de produção ou de disaster recovery. Então é importante essa etapa também e a especificação disso como parte da política de patch. A outra coisa, então, enfia o procedimento, como aplicar esses patches. Então, aqui a gente já entra na parte de gerência de mudanças, a gente vai falar de janela de manutenções de cada aplicação, quando vai poder ser aplicado essas correções, essas aplicações, tanto em componentes, quanto de infraestrutura ou de aplicações. A gente também precisa definir muito claro como reverter caso dê algum problema quando aplicado alguma dessas atualizações. É importante isso como parte também da gerência de mudanças. E ainda tem a parte de comunicação. Quem são as partes interessadas, os stakeholders que precisam ser notificados?
existe uma distribution list deles de e-mail, existe um número de telefone, então tudo isso precisa ser endereçado aqui, como vai ser informado sobre toda a mudança. Um outro ponto importante é sobre a frequência da atualização. É importante especificar nessa política ou nesse processo qual é a frequência dessas atualizações, o que vai ser dependente de fabricante ou não. Isso, como por exemplo, saber que a Microsoft, a fabricante, por exemplo, lança toda segunda, terça-feira do mês, te dá mais tempo para planejar e testar isso desde o ambiente de teste de desenvolvimento, levando para o ambiente de qualidade até produção. A outra coisa também importante são os relatórios e as métricas. É importante saber qual é a eficácia sobre essa gestão de patch. É importante saber ao longo do tempo como foi a efetivação, como foi se você começou aplicando uma semana depois ou 3 dias depois do que foi lançado pela fabricante, como foi durante o tempo. É importante ter esse relatório aí. A outra coisa, a automatização desses patches. É necessário usar ferramentas automáticas, não que você não vai contar, se você tem um ambiente com 5 máquinas, você pode ir lá, o profissional de TI, aplicar patches em cada uma dessas máquinas. Mas quando a gente fala no ambiente de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil endpoints, então não tem como fazer essa gerência sem softwares que possam automatizar esse patch. E aí a gente está falando de SCCM, a gente está falando de outras ferramentas que vão fazer essa atualização para você. Então, com base, finalizando com a parte de relatórios e métricas, é só para entender o quanto é importante ter um ciclo, ter uma política, ter uma maneira, uma framework, desde a parte de gerência de risco, gerência de vulnerabilidades, e aí entra a parte de gerência de patches, para que você mantenha os seus sistemas, toda a sua infraestrutura, sua rede, as suas aplicações, seus sistemas gerenciadores de banco de dados, seus componentes de rede, como switches, firewalls, balanceadores de cargas, seguros e sem vulnerabilidades. Espero que tenha ajudado a você, mais esse pequeno vídeo de hoje. Comente aqui caso você tenha alguma dúvida e a gente vai buscar responder. Forte abraço, até a próxima.